Pronto, boa tarde a todos e a todas. Quase boa noite já, né? Eu vou cumprir o tempo, já me avisaram aqui, 15 minutos, Gabriel. Primeiro, assim, eu quero agradecer ao Porto de Itajaí. Para a gente é uma alegria muito grande apresentar esse projeto, que é fruto do trabalho de muitas pessoas. Então, quando a gente está no evento apresentando, é um sinal bem claro, né? E já mostrando resultados, então a gente fica muito feliz. Eu vou falar sobre o programa Porto do Futuro, mas esse programa ele não é o pontapé de um programa de inovação, ele já é a consequência de diversas ações do Porto de Itaqui. A gente, há alguns anos, vem trabalhando dentro dos setores, implementando inovação, primeiro com iniciativas isoladas, então, os próprios setores, como o Ibernão falou aqui, com sistema para operação, o sistema de controle de processos. Hoje a EMAP não tem mais processos físicos, são todos digitais, acessos digitais, etc. E a gente começa a perceber que precisa de um pouco mais. As áreas estão muito atarefadas, muito ocupadas com toda a dinâmica portuária, e a gente não conseguia implementar muitas iniciativas de inovação, porque a rotina vai tomando conta e engolindo, né? Então, a gente precisava de programas e de pessoas dedicadas à inovação, né, comprometidas com a inovação o dia todo. Então, aí começa, a gente primeiro trouxe o César, do Porto Digital em Recife, que deu uma consultoria para a gente, trabalhou metodologias de inovação em times, e, a partir disso, surge a ideia de criar um programa, que é o Programa Porto do Futuro. Esse programa, qual que é o objetivo do programa? Hoje, o Maranhão tem o maior complexo portuário do país em movimentação de cargas, né, com nossa vizinha Vale, que movimenta quase 200 milhões de toneladas. A gente movimentou 33, tem o Porto da Alumar também no Maranhão. E a gente não gera conhecimento no setor portuário na mesma medida que a gente movimenta cargas. Então, o primeiro objetivo desse programa é transformar o Maranhão num hub de conhecimento do setor portuário. Então, a gente quer gerar conhecimento, formar conhecimento na mesma medida que a gente movimenta as cargas. E formar mão de obra especializada para esse complexo portuário. Muitas vezes, as empresas e a mão de obra que vem para trabalhar no setor portuário no Maranhão, especialmente quando o assunto é inovação, vem de fora do Estado. Eu não sou do Maranhão, mas eu já tenho cidadania maranhense, então me considero maranhense, já fui aprovado. E por isso que a gente fez um programa que a abrangência dele é ampla. São setores portuário, marítimo, logístico, de cargas que a gente movimenta ou que ainda não movimenta, mas poderia movimentar. Então, eu vou contar um pouco sobre para vocês entenderem. Primeiro, antes disso, a gente criou uma política de pesquisa, desenvolvimento e inovação, assim como o Pavec falou, né, da importância daquele documento que eles lançaram para as startups. Inclusive, a gente atualizou a nossa política já com um insight que o Porto de Santos trouxe para a gente para permitir esses acordos com as startups. Então, nós criamos uma política de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esses são os eixos da nossa política: operações portuárias, meio ambiente, relação porto-cidade, desenvolvimento socioeconômico sustentável. E aqui a gente tem todo o ESG contemplado, desenvolvimento tecnológico e gestão pública portuária. Então, esse foi o primeiro passo. Nós criamos uma política, nós temos uma comissão de inovação, para a gente entender um pouco o que a gente queria com um programa de inovação. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo um sistema de gestão da inovação para conseguir captar as ideias que surgem dentro da empresa. A gente já tem o programa Ideia Premiada, que a Débora e a Isaura, que estão aqui, já foram premiadas nesse programa, mas a gente não tem um sistema para captar ideias. Aquelas pessoas nos setores que têm ideias ou falam para as pessoas que não dão muita bola ou não têm com quem falar. Então, a gente está criando, né, um sisteminha para captar todas essas ideias e ajudar essas pessoas a transformar a ideia numa ideia premiada, por exemplo, que recebe um prêmio, né, pela ideia implementada. Então, depois desse processo, a gente, de fato, cria, né, o programa Porto do Futuro, e nós temos algumas iniciativas já implementadas e em implementação dentro desse programa, que aqui eu vou citar e depois eu vou explicar cada uma. A primeira delas foi o programa de residência portuária, que o nosso colega perguntou aqui como aconteceu, eu vou explicar. Nós temos concessão de bolsas de mestrado e doutorado, financiamento a projetos de pesquisa, premiação de projetos de inovação e científicos, isso tudo lançado, já em funcionamento, já com resultado. E, para esse ano, a gente quer lançar um edital de fomento ao ecossistema de inovação, com as startups, e um intercâmbio portuário. Então, basicamente, são esses 6 projetos, né, que a gente tem aí no nosso portfólio de projetos dentro do programa Porto do Futuro.
O primeiro deles, né, foi o programa de residência portuária. Quando eu falo no começo, olha, os setores não têm tempo para trabalhar inovação, muitas vezes não têm expertise, a gente precisava de pessoas para isso. Nós não temos necessariamente um setor de inovação, né? Eu sou head de inovação, o Jefferson é também funcionário da empresa e está na nossa equipe, mas a gente não tem um setor inovação ainda, né? E a gente precisava de pessoas. Então, a gente criou um programa que é uma mistura de um programa de trainee, que as empresas privadas normalmente fazem, e residência, tipo residência médica, agronomia tem residência, psicologia tem residência. Então, a gente traz jovens recém-graduados, com até 3 anos de formação, não precisa ter experiência com inovação, nem no complexo portuário. São 10 bolsistas, né, o primeiro grupo, é um grupo multidisciplinar, então a gente tem engenheiro civil, engenheiro mecânico, oceanógrafo, jornalista, economista, administrador, eu não sei se eu esqueci de algum. E a gente fez um mapeamento dos desafios do Complexo Portuário do Itaqui. A partir desses desafios, a gente deu formação para esses jovens, nós contratamos uma empresa local para formá-los em inovação, dividimos eles em grupos e eles passaram a trabalhar solucionando esses desafios de inovação do Complexo Portuário do Itaqui. E, ao mesmo tempo, a gente está preparando esses jovens para o mercado de trabalho, porque a ideia é que, ao final, eles sejam incorporados dentro do Complexo Portuário do Itaqui. Hoje, nós já temos uma residente que não está mais com a gente, que foi contratada pela COP, que é uma operadora. A gente tem 2 residentes que foram contratados pela Universidade Estadual do Maranhão, pelo curso de Engenharia de Produção, já para dar essa visão do mercado para a formação, né, da universidade. E eles também têm o papel de disseminar a cultura de inovação no Porto de Itaqui. Os colegas falaram aqui dos entraves, dos desafios. No começo, a gente tinha que implorar para algumas gerências, meus amigos, eu quero trabalhar com vocês, né? E, às vezes, o pessoal fica um pouco reticente, um pouco em dúvida, com medo, né? E hoje a gente já tem fila de projetos que as gerências trazem para a gente desenvolver, então a gente fica muito feliz. Eles também promovem workshops com as áreas, com metodologias ágeis, design thinking, ferramentas de inovação, tanto para dentro da empresa, como para as empresas do complexo portuário, já são mais de 9 empresas que passaram, né? Então, tudo isso, o papel deles, no fundo, é fazer com que a temática da inovação esteja presente o tempo todo dentro do porto. Eles já têm resultados e projetos desenvolvidos com todas essas gerências. Ibernão citou um, que era o problema das paradas operacionais. As operadoras portuárias, né, a operação portuária para em diversos momentos, e as operadoras enviavam essas informações por e-mail, então eram muitas operadoras, muitos e-mails, né? Então, o primeiro trabalho foi padronizar todas as paradas operacionais, o que já é muito difícil, porque você tem que convencer todo mundo a falar o mesmo idioma e a enviar a parada com a mesma nomenclatura. E depois eles fizeram via API uma integração de sistema. Então, hoje, a operadora cadastra a parada e automaticamente já vem para o nosso sistema. Então, todo mundo fala o mesmo idioma, em tempo real. Daqui a 1 ano, eu vou saber exatamente quais foram as paradas, por que o porto parou, e eu vou poder atuar diretamente naquele problema. Então, é dado que vira informação, que vira solução para o setor. Por exemplo, outro exemplo, financeiro. O financeiro tinha que fazer relatórios gerenciais o tempo todo. Eles trabalhavam com quase 40 planilhas de Excel e tinha uma pessoa só para montar slide e montar relatório. Então, eles transformaram essas 40 planilhas em 3, integrada com o Power BI, que não são ferramentas inovadoras, isso já existe, mas os setores não sabiam como trabalhar isso. Então, os relatórios são automáticos. Então, eu saio de 40 planilhas para 3. O tempo de formulação de um relatório, que muitas vezes era de 3 dias, agora é 1 dia, em tempo real. Então, isso é ganho, produtividade, tempo para as pessoas trabalharem, né? E como essa do financeiro, a gente já implementou várias, que é utilizando low-code para o pessoal sair daquelas milhares de planilhas de Excel. Então, a gente usa muito Power Apps, Power BI, para otimizar o tempo de trabalho das pessoas dentro do porto. Então, isso tem sido muito bem recebido. Depois eu posso falar mais de vários outros projetos que a gente desenvolve aqui, mas eu não tenho tempo para explicar todos eles. Depois, esse foi o programa de residência portuária, né, que é a aba interna do nosso programa de inovação, e a gente depois passou a querer trazer o que está fora do porto para dentro, né? Então, a gente criou a concessão de bolsas de mestrado e doutorado, aquele aluno de pós-graduação que faz um mestrado ou um doutorado voltado para o setor portuário,
envia o projeto para a gente avalia se o projeto é pertinente para o nosso porto, e, se for, a gente vai subsidiar esse estudante durante os 2 anos ou os 4 anos de mestrado. A gente criou uma premiação, então, sempre no final do ano, a gente abre um edital, as pessoas mandam os projetos, as iniciativas de inovação, a gente cria uma banca avaliadora e premia as melhores iniciativas de inovação do setor. Um parênteses aqui que eu não falei, é sempre para o Estado do Maranhão. A universidade tem que ser do Maranhão, o programa de pós-graduação tem que ser do Maranhão, porque a ideia é formar mão de obra, gerar conhecimento para o nosso Estado, né? Então, é um programa de inovação e também tem um viés de política pública. Depois, esse é o maior edital de todos, que é o de financiamento a projetos de pesquisa. A gente lança um edital com algumas áreas e alguns desafios do setor portuário, e os pesquisadores do Estado do Maranhão montam projetos com suas equipes, e a gente avalia esses projetos. Hoje a gente foram quase 7 milhões de reais aprovados em 2022, a gente teve 71 projetos inscritos, 18 aprovados. Só nesse edital são mais de 140 pessoas trabalhando. E as temáticas são variadas. A gente tem, por exemplo, o Santiago falou agora há pouco sobre as defensas marítimas. Um projeto vai fazer análise da estrutura das defensas marítimas, então a gente vai saber quando ela vai quebrar e vai poder fazer uma manutenção preditiva, através de simulação computacional. Previsões meteorológicas mais precisas para dentro do nosso porto. Navegabilidade da Baía de São José. Um pesquisador vai avaliar se essa baía, que é a nossa vizinha, ela é navegável para navios de grande porte ou não, né? E isso pode gerar negócios para o porto. Eu trouxe alguns exemplos aqui. A gente tem, da professora Lígia Chaica, da UEMA, um projeto de mudanças climáticas, que ela vai avaliar todo o impacto das mudanças climáticas na operação portuária do Porto de Itaqui, aumento do nível do mar, os vendavais, extremos de chuva, agitação marítima, para a gente poder decidir, tomar decisões estratégicas de longo prazo. A gente tem um projeto que é um mix da oceanografia com o pessoal da geografia, que está fazendo todo um mapeamento da história e dos portos de São Luís. A gente descobriu já que são mais de 70 portos na ilha de São Luís. 25 desses portos são portos ancestrais, que foram dos índios tupinambás. Então, eles estão fazendo toda a relação porto-cidade desses portos na ilha de São Luís, que é um dado que a gente não tinha. Cadeia produtiva do abacaxi. O Maranhão produz o abacaxi Turiaçu, que é muito bom, mas muito sensível. Então, uma pesquisadora da UEMA, junto com uma universidade privada, ela está fazendo o fortalecimento dessa fruta. A ideia é que os produtores passem de 32 mil mudas por produtor para 160 mil, e a outra universidade está transformando isso em modelo de negócio para exportação no setor portuário. Então, é um projeto de cadeia produtiva também, para falar de um outro, né? E como esse tem vários. A gente quer lançar esse ano um edital voltado para startups, a gente quer acelerar startups maranhenses. Nós não temos um ecossistema de inovação muito robusto, então a gente quer transformar o ecossistema de inovação local. Ao mesmo tempo, a gente vai criar alguns eventos de inovação convidando as startups nacionais. A gente já fez um primeiro meetup para o setor portuário com startups de recursos humanos. Eu soube hoje, 2 dessas startups foram, inclusive, contratadas pela Granel Química. Então, assim, parte grande do nosso trabalho é conectar, né, essas empresas, essas startups, com as demandas do complexo portuário. E um edital de intercâmbio. A gente tem todo um projeto de descarbonização do Porto de Itaqui. A gente quer levar profissionais do complexo para Roterdã e Valência, para fazer um benchmarking e voltar e participar de um grupo que vai trabalhar nesse processo de descarbonização. Tem 1 minuto só. Conexões do programa. Como eu falei, o recurso é para a capacidade instalada no Maranhão. Mas, quando aquele pesquisador propõe um projeto, muitas vezes ele propõe em conexão com outras universidades. Então, a gente tem todas essas universidades parceiras do nosso projeto, então, a Universidade do Canadá, Los Angeles, de Portugal, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, etc. Então, acaba criando uma rede muito grande. Um resumo, né, de todo esse programa. Para viabilizar, a gente fez um convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão. O nosso orçamento para os 4 anos do convênio é de 40 milhões. Então, assim, também existe um recurso para isso, né, uma decisão estratégica da direção da empresa. É voltado para a pesquisa no Maranhão, já são 23 universidades parceiras, são 30 projetos, mais de 200 pessoas envolvidas.
60% desses pesquisadores são mulheres, que é um dado importante que a gente não sabia. E a ideia é que, dentro desses 4 anos, mais de 1.000 pessoas estejam pesquisando diretamente o Porto de Itaqui, no estado do Maranhão. Esses editais já entraram como meta do nosso PPR, né, então vai amarrando aí o programa, né, para ser de longo prazo, para ter continuidade. Alguns reconhecimentos, a gente ganhou o Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos, tivemos algumas publicações no CIDESPORT, o Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou um relatório e incluiu o Porto do Itaqui e o Porto de Santos também, né, como portos de referência em inovação. E, mostrando aqui nosso mais novo espaço de inovação, que é o nosso Vagão da Inovação, a gente criou um espaço colaborativo, coletivo, para as empresas do complexo portuário poderem trabalhar inovação, né? Então, está aí, rapidamente, 15 minutos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser conhecer especificamente alguns dos projetos, pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Obrigado, pessoal.